Bem, nessa página a gente trata de tamanho de átomo e tamanho de íon. Portanto, é necessário que a gente relembre o que é carga nuclear. Nada mais é do que a quantidade de prótons. Lembra que é a partícula positiva? Então, veja bem, essa carga nuclear, ela atrai os elétrons da eletrosfera. Mas para a gente só interessa o elétron da periferia, camada de valência, a última camada. As demais camadas do átomo eu chamo de camada de blindagem. Quando você tem que mexer com o elétron, você vai mexer com o elétron da camada mais externa, da última camada, camada de valência. Então, quando a gente fala aqui de camada de blindagem, carga nuclear, tem que ficar claro isso. Então, para começar, eu coloco aqui, ó, o raio do átomo é sempre maior, ó, do que o raio do respectivo cátion. Está aqui o raio do átomo, está aqui o raio do cátion. E aí eu coloco para vocês, o raio atômico diminui quando o átomo se transforma em um cátion, porque ele perdeu elétrons e sua carga nuclear efetiva aumentou. Ou seja, o núcleo exerce maior atração pelos elétrons restantes. Então vamos simplificar isso aqui. Coloquei aqui o átomo de alumínio. O número atômico do alumínio é 13. Isso quer dizer que ele tem 13 prótons e 13 elétrons. 13 cargas positivas, 13 cargas negativas. Somando aqui a carga, ó, 0. Então, quando você vê, a partir de agora, um símbolo com carga 0, é porque está se referindo ao átomo. Tá certo? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Átomo neutro. Muito bem, aqui está o raio do átomo. O tamanho do átomo. Só que, de repente, esse cara perdeu um elétron. Como ele tinha 13, passou a ter 12. Então, agora, a carga nuclear está maior do que a carga de elétrons, o número de elétrons. O número de cargas negativas. Então, é evidente que ele atrai mais. Quanto maior a carga nuclear efetiva, aquela que você tem, maior a atração. Se a atração é maior, as camadas se juntam mais. O cara está puxando, então aquele espaço entre as camadas vai ficando menor. De repente, o cara perdeu mais um elétron. Nota que o número atômico não muda. Aqui era 13 cargas positivas, aqui são 13, aqui são 13 e aqui são 13. O que está mudando é o número de elétrons. Era 13, passou a 12, passou a 11 e agora passa a 10. Então, quando você passou a 11 elétrons, nota que a carga nuclear efetiva aumentou mais ainda, ou seja, a diferença entre prótons e elétrons. Eu agora tenho os 13 prótons, 13 cargas positivas, atraindo 11 elétrons. A atração é maior. Está aqui, ó. Quanto maior a carga nuclear efetiva, tá certo? Porque ela aumenta, ela não aumenta, ela é a mesma, mas como diminui o número de elétrons, a diferença aumenta. É essa diferença que interessa. Quanto maior for a diferença das cargas, maior a atração. Então, quando você vem para cá, o alumínio perdeu 2 elétrons, tá? O que está acontecendo? A atração está sendo maior e a camada está se aproximando uma da outra, mais ainda. E, finalmente, quando ele perde os 3 elétrons, ele perdeu a camada também, que tinha esses 3 elétrons. Então, ele ficou muito menor. Então, repara que isso aqui, ó, tá? A gente viu isso aqui, eu só vou dar uma palhinha, que é importante. Aquele papo de energia de ionização, lembra? Propriedade periódica ou potencial de ionização. À medida que você vai tirando os elétrons, tá? Essa energia, ela vai aumentando. E aí, quando o cara perdeu os elétrons da camada de valência, tá? Os elétrons restantes das camadas de blindagem, que a gente chama, das camadas mais internas, você vai precisar de uma energia tão grande, mas tão grande, que é impossível você tirar mais algum elétron desse cara.
Por quê? Porque quando ele perde os 3 elétrons, e a gente vai ver daqui a pouco isso, em ligação química, ele perde, não é porque ele quer. Ele perdeu, primeiro ele não perde e larga por aí. Ele perde e alguém ganha. É uma transação eletrônica. Tá? Quando ele perde 3 elétrons, é para ele se estabilizar com a configuração de um gás nobre. Lembra que os gases nobres, tá, são o objeto de consumo de qualquer elemento da tabela periódica. A configuração de um gás nobre é a estabilidade de qualquer elemento. Por isso que você vai ver elemento ganhando e elemento perdendo elétrons, para ficar estável. Então esse cara aqui, ó, ele tem menos estabilidade do que esse. Por quê? Porque esse aqui assumiu a estrutura de um gás nobre, a configuração eletrônica de um gás nobre. Por isso que você tem as substâncias na natureza, as substâncias à sua volta. Porque os caras estão combinados. E nessa combinação, o cara está com a estrutura de um gás nobre. E gás nobre é estável. De novo, perdeu 1, tranquilo, energia pequena. Perdeu 2, perdeu 3, tranquilo, energia. Dá para você tirar molinho, molinho, molinho. A partir de agora, gente boa, ele está com a estrutura do neônio, porque se esse cara tem número atômico 13 e perdeu 3 elétrons, ele agora tem 10 elétrons. E quem tem 10 elétrons é o neônio. Para você tirar o próximo elétron, o quarto, a energia é tão grande, mas é tão grande que se torna impossível. E é isso que eu quero deixar claro para vocês. Por isso que cada grupo, tá? Você vai ter grupo 1A, todo mundo vai perder 1 elétron, lembra? Tem 1 elétron só. Grupo 2A, todo mundo tem 2, perde 2. Grupo 3A, todo mundo tem 3, perde 3. Então, quer dizer, a formação do cátion está aqui, ó. Então, à medida que vai perdendo elétron e a carga nuclear é a mesma, a carga nuclear efetiva, que é a diferença, vai aumentando e vai comprimindo as camadas. Por isso que os carinhas vão diminuindo. Na última não, ele já perdeu a camada toda. Então, em relação ao átomo, ele tem uma camada a menos. De qualquer maneira, as camadas que eu falei, né? Aquelas camadas de blindagem, né? Os elétrons de blindagem estão mais juntinhos. Então, isso a gente tem que saber. A mesma coisa ocorre aqui. Ou seja, zerinho quer dizer que o nitrogênio é um átomo. Número de prótons igual ao número de elétrons. Próton positivo, elétron negativo, o número atômico dele é 7. Mais 7 com menos 7, aqui é a carga, 0. Botou 0, átomo. Botou 0, átomo. Botou mais cátion, botou menos ânion. Então a gente vem para cá. O raio do átomo é sempre menor do que o raio do respectivo ânion. Está aqui, ó, o átomo e o ânion. E aí a gente vai ver o seguinte, a carga nuclear não se altera. Por que não se alterou? Porque o cara ganhou elétrons. A carga nuclear continua a mesma, não mudou nada. A entrada de um novo elétron na camada de valência, olha aí, ó, o elétron sai ou entra sempre na última camada. Olha o que eu falei. Não adianta olhar para as camadas de blindagem, que são as camadas internas. O que interessa para a gente é a camada que a gente chama camada de periferia. Elétrons de valência, camada de valência, última camada. Então, de novo, a entrada de um novo elétron na camada de valência provoca a expansão do nível. A repulsão elétrica aumenta e os elétrons se afastam, ocupando um espaço maior e resultando no maior raio, no maior tamanho. Ou seja, se você coloca um elétron, olha aqui, ó, átomo neutro, coloquei um elétron na camada de valência, aquele elétron que entrou é negativo também. Ele estava lá numa boa. Entrou um outro cara negativo, tendência de cargas iguais, repulsão. Então, como existe a repulsão, a camada que não tem uma definição, tá?
A gente fala aqui em tamanho de átomo e coisa e tal, mas o átomo não é definido o tamanho dele. Você não pode dizer ele começa aqui e termina aqui. Perfeito? Mas para simplificar o entendimento, a gente coloca como se tivesse um limite. Então, esse limite aqui seria a última camada. Quando o cara adiciona, ó, ganhou um elétron, o número de camadas é o mesmo, aumentou o número de elétrons. Como o elétron é negativo e o que já tinha também vai haver uma repulsão. Então, isso vai fazer com que o espaçamento entre as camadas aumente. Ao contrário daqui, ó, que quando a atração é maior, o espaçamento diminui, por isso que vai diminuindo. Aí o cara colocou o segundo elétron, expandiu mais ainda. Aí o cara ganhou o terceiro elétron, expandiu mais ainda. Aí eu pergunto, e para colocar o quarto elétron? Não, porque ele não vai aceitar. Porque quando você, assim como esse cara aqui, ao perder 3 elétrons, ficou com a estrutura de um gás nobre, estável. Esse carinha aqui é a mesma coisa. Quando ele ganhou 3 elétrons, isso aqui, ó, eu estou repartindo, tá? Mas ele ganha, a tendência do nitrogênio, ou qualquer elemento do grupo 5A, é ganhar 3 elétrons. Porque ele tinha 7, lembra que eu falei que o número atômico dele é 7? Então ele tem 7 prótons e 7 elétrons. Quando ele ganha 3, ele tem agora 10 elétrons, igualzinho aqui, ó. Então eles são, veja bem, esse cara tinha 13 o número atômico, portanto 13 prótons e 13 elétrons. Perdeu 3, ficou com 10 elétrons. Esse cara tem número atômico 7, 7 prótons e 7 elétrons. Ganhou 3, 10 elétrons. Então aqui tem 10 elétrons e aqui tem 10 elétrons. Isso quer dizer que tanto o alumínio quanto o nitrogênio assumiram a configuração eletrônica do gás nobre neônio. Então é evidente que, comparando o alumínio átomo com cátion trivalente, esse cara é mais estável. Por quê? Porque assumiu a configuração de um gás nobre. Sempre que qualquer elemento assumir, ganhando ou perdendo elétrons, a configuração de um gás nobre, ele é mais estável do que o seu átomo de origem. Mesma coisa o ânion. Ele ganha 3 elétrons desse cara aqui. Se eu fosse fazer um composto entre eles, perdeu 3, saiu daqui e veio para cá. Então, quando esse perde, ficou estável, que nem um gás nobre. 10 elétrons neônio. Esse cara ganhou, ficou estável. 10 elétrons neônio. Surgiu o composto nitreto de alumínio. Quer dizer, deixou de ser o alumínio, deixou de ser o nitrogênio separado e formou o composto. Eu estou dando um exemplo aqui bem, a gente vai entrar nisso. Então, o que interessa para a gente? Ninguém perde porque quer, ninguém ganha porque quer. O cara perde ou o cara ganha para ficar estável como um gás nobre. Tranquilo isso? Então, voltando só para fechar, o cátion ele vai ser menor, porque perdendo elétrons vai aumentando a carga nuclear e a atração é maior, diminui o espaço entre as camadas, até perder a camada e ficar bem menor. Já no ânion, à medida que você vai adicionando elétrons na camada de valência, lembre-se, tanto aqui sai elétron, quanto aqui entra elétrons, sempre na camada de valência. À medida que vai entrando elétrons, cada vez as camadas vão se espaçando mais, aumentando o espaço entre elas, devido à repulsão desses elétrons que estão entrando. Perfeito? Então é evidente que o ânion vai ter um tamanho, um raio maior do que o átomo de origem. O cátion vai ter um tamanho menor do que o átomo de origem. Isso aí é fundamental. Tá? E só mais uma coisinha para eu não esquecer. Lembra que eu falei que esse cara ficou com 10 elétrons? Número atômico 13 elétrons. Perdeu 3, 10 elétrons. Esse aqui, número atômico 7 elétrons. Ganhou 3, 10 elétrons. Quando duas espécies apresentam o mesmo número de elétrons, no caso de íons, eu chamo de íon isoeletrônico, ou seja, íons que têm o mesmo número de elétrons. Tranquilo, gente boa? Isso ficou gravado aí, então você tem que saber. Falou? Então um abraço, até a próxima página. Valeu!